Guilherme Boulos e Kim Kataguiri foram até a CNN Brasil para debater o teto de gastos. Informação? Até teve. Graça? Pô, aí sobrou. Aí sobrou. Teto de gastos, né? Estamos falando muito sobre teto de gastos. Ai, meu Deus, o teto de gastos vai ser quebrado e tal, tal, tal. Como se fosse novidade, né? Bora dar uma olhada aqui ó, no G1, comecinho desse mês. Manchete honesta, hein? Teto de gastos foi furado 5 vezes no governo Bolsonaro. E a reportagem ainda tem uma lista lá, com os 5 momentos em que isso ocorreu. Você pode ir lá no G1 para dar uma olhada se você quiser. Aqui vamos para o coração aqui dessa reportagem, com o que mais nos interessa, que é as alterações, que foram patrocinadas pelo Congresso Nacional, somam um impacto fiscal de 236 bilhões e meio de reais em relação ao desenho original da regra, de acordo com a Instituição Fiscal Independente, o IFI, um órgão que é atrelado ao Senado Federal. Então o IFI é um jeito que o Senado tem, é uma estrutura que o Senado tem para ficar de olho ali no orçamento da União, entre outras coisas, né? Alguns tornaram-se custos fixos que o presidente eleito Lula vai herdar do seu primeiro ano de governo. O primeiro ano é sempre meio complicado porque o orçamento é aprovado no ano anterior, aí tem que ficar fazendo essas gambiarra aí, tipo PEC de transição, etc e tal, nesse caso, para conseguir garantir aquele auxílio de 600, que foi promessa de campanha, é uma necessidade básica do Brasil, não tem como fugir disso, né? Então é isso, tá? No governo Bolsonaro, você teve teto de gastos furado 5 vezes, para razões muito menos nobres, que dá um auxílio básico para a população, e ficou por isso mesmo, porque o tal do mercado estava se sentindo atendido. Né? E agora é diferente. Aí, como agora é diferente, a CNN, sobretudo, em seu editorial, tem sido assim, uma tarada fiscal. Está preocupadíssima aí com o teto de gastos. Toda a mídia hegemônica tem, mas acho que a CNN está demonstrando mais preocupação aí com o teto de gastos. Aí fez esse debate produtivo com o Boulos e com o Kim Kataguiri. Bora ouvir um momento aqui que foi muito interessante. Olha lá, ó. Né? Não é fato que não há outros países, há muitos países desenvolvidos com regras de teto de investimento, com regras de teto de gastos ao redor do mundo, inclusive na União Europeia, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão. Você tem limitação, sim, dos gastos em relação não à inflação, mas muitas vezes em relação ao crescimento do PIB, em relação a outros indicadores. Em relação ao teto de gastos, é importante dizer aqui para que não fique a desinformação. Eu desafio o deputado a citar um país do mundo que tem na sua Constituição, nós estamos falando de algo constitucionalizado, uma regra fiscal que iniba crescimento de investimento por 20 anos. Desafio, que fale aqui, que cite um e sustente. Né? Não existe, não vai conseguir citar, se citar vai produzir uma fake news aqui, porque não existe nenhum país do mundo que tenha isso. Agora, em relação ao desafio, de fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. De fato, não há outro país que coloca uma norma constitucional de teto de gasto. Vamos deixar parado no rosto do Boulos. Vamos deixar parado aqui. Escuta só, o Brasil, desde do Temer, tomou várias iniciativas assim que deixam o povo meio que à própria sorte. Essa coisa do teto de gastos é uma medida assim que ignora qualquer emergência que pudesse ocorrer. E uma emergência ocorreu, que foi a pandemia. Né? Mas não é só isso. A gente também abriu mão das reservas de grãos, dos armazéns da Conab. Você sabe que o Brasil guardava, né? Estocava grão lá. E é uma coisa que vem do Antigo Testamento, não é verdade? As 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, vistas no sonho do faraó por José do Egito, isso motivou José a inaugurar grandes silos que guardavam lá uma reserva de grãos, uma reserva de comida para o tempo das vacas magras. Pois o Brasil tinha isso e o Brasil, quando foi ficando aí mais e mais cristão, rapaz, foi esquecendo do conselho bíblico do José, que é guardar provisão para o tempo das vacas magras. Esvaziaram os armazéns, deixaram tudo lá a Deus dará, permitiram ao agronegócio vender tudo para fora para lucrar mais, e aí a gente vive numa situação de insegurança alimentar, né? Então, esse é outro ponto aqui que eu queria comentar.
Mas, para além disso, a coisa do teto de gastos tem essa perversidade, né? Pô, vai rolar uma emergência, ninguém pode atender a emergência, porque tem esse teto aqui, é constitucional, ninguém pode gastar mais do que isso. Foda-se. Mas vai morrer gente, não foda-se. O importante é não ficar devendo. Sabe por que é importante não ficar devendo? Porque, presta atenção nisso agora, o governo é como a sua família. O Estado deve administrar sua grana como você administra seu orçamento familiar. Essa é a primeira bobagem que deve acender muitos alertas aí na sua cabeça quando você ouvir num debate econômico, né? E tem outras falácias desse tipo também, né? A gente precisa ficar atento, por exemplo, quando forçam essas comparações com países estrangeiros, sobretudo Estados Unidos. Ah, Estados Unidos faz, então é bom. Não, temos que copiar, porque é bom. Às vezes, nem faz, inventam que os Estados Unidos faz. É o caso ali do Kim Kataguiri, né? Foi soltar, ele está mentindo, desculpa, não tem outro jeito. Foi pego no flagra, né? Às vezes é um exemplo, e é um exemplo terrível. No começo do governo Bolsonaro, um destacado administrador da área da saúde disse assim: vamos importar o modelo de saúde dos Estados Unidos. Será que é uma boa ideia importar um modelo de saúde em que o sujeito prefere morrer para não largar os filhos endividados? Tem que pensar nisso, né? Tem que pensar nisso. Mas vamos para a continuidade do debate aí do Kim Kataguiri e do Boulos na CNN, porque vai aparecer essa segunda grande lorota aí para a qual você tem que ficar esperto, que é o Estado como orçamento familiar, essa tara fiscal, etc. e tal. Vamos ver. Ter um equilíbrio fiscal que não seja uma camisa de força. Ele precisa estar ligado a uma conjuntura econômica. Isso é um beabá. Se você tem uma conjuntura econômica de depressão, de crise, para você sair da crise, isso no Brasil, em qualquer país do mundo, é o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, é o que a União Europeia está fazendo no debate de pós-pandemia. Você tem que ter um maior investimento público para poder aquecer a demanda do país e, consequentemente, permitir, inclusive, o aquecimento do investimento privado. Você não pode ter uma regra estanque que independa da conjuntura econômica, né? Essa é uma questão fundamental. E é importante dizer que o Brasil tem outras regras e já tinha outras regras, como a própria lei de responsabilidade fiscal, antes do teto. Agora, esse argumento, né, ele não fecha. O argumento de corte de gasto ele tem sido utilizado nos últimos 6 anos no Brasil. Vai lá, faz o teto. Vai lá, faz reforma da Previdência. Vai lá, corta em todas as áreas, que você vai gerar credibilidade e o Brasil vai crescer. Não cresceu nada, não gerou emprego e, pelo contrário, a dívida aumentou em relação ao PIB. Quando a Dilma deixou o governo, a dívida era 60% do PIB. Hoje a dívida está batendo em 80% do PIB, sendo que o Brasil se endividou, e aí a preocupação com as outras gerações, sem ter deixado nenhum ganho, porque deixou de investir. E, ao contrário, botou as gerações atuais na fome, porque não é simplesmente uma conta de padaria, gasto. O gasto ele tem retorno, tem efeito. Atenção para isso, tá? Atenção para isso. Eu tentei explicar e agora o Boulos vai fazer isso com mais habilidade. Não é uma conta de padaria, não é igual o teu orçamento familiar, entendeu? É diferente o Estado, porque quando o Estado investe na sociedade, a sociedade gera retorno para o Estado. Ouve aí, isso é muito importante, tá? Padaria, gasto. O gasto ele tem retorno, tem efeito multiplicador. O Bolsa Família, a pessoa que vai ganhar, vai aquecer a economia do seu bairro, vai comprar na padaria, no açougue, na farmácia. É isso você precisa compreender, bicho, isso é muito importante. Quando veio o Bolsa Família lá atrás, a conversa era assim, olha lá, agora o pobre não vai trabalhar, o pobre não vai mais pegar emprego, não vai mais querer ser pedreiro, não vai mais querer ser empregada doméstica. Isso não é verdade, bicho. Todo mundo quer o melhor para si, vai pegar aquela grana para subsistência e vai buscar mais, porque quer crescer na vida. E quando chegou o Bolsa Família, economias de cidades inteiras foram impulsionadas a partir daquilo ali. Pô, a pessoa já pega 50 no caixa da Caixa Econômica. Já vai comprar o quê? Pô, tava andando descalço, vou comprar uma Havaiana para mim. Vai comprar a Havaiana onde? Na lojinha do bairro. Opa, a lojinha do bairro já ganhou um pouquinho. Daqui a pouco, entendeu? Mais gente compra na lojinha. Pô, a lojinha já contrata mais um funcionário. Opa, mais um funcionário?
Opa, que tem que comer alguma coisa, vai comer no açougue. Pá, a economia da cidade começa a girar. E quando a economia da cidade começa a girar, ela começa a abastecer o poder público com mais impostos, que daí pode colocar mais infraestrutura na cidade. E é da hora, né? Esse ciclo virtuoso. É da hora, né? Pena que quem não gosta de pobre, tem ódio a pobre, não consegue compreender o óbvio ululante da coisa. Isso vai aquecer a economia local, vai contratar mais gente, isso vai se refletir na arrecadação tributária, que hoje no Brasil, por uma deficiência, é sobretudo no consumo. Nós precisamos fazer essa leitura não de uma forma linear e precária. Muito bem, tá aí. A gente não está aqui para promover discussão econômica com a profundidade de uma Juliane Furno, longe disso. A gente está aqui para dar uma risada aí do Kim Kataguiri, que foi desmentido ao vivaço na CNN. É mais para isso, né? Mas tem essas duas lorotas aí que você também não precisa ser nenhum economista renomado para reconhecer. Comparou com os Estados Unidos, fica esperto. Falou que o Estado deve ser administrado que nem a bodega ou que nem a casa da Dona Maria. Opa, é sinal de que estão tentando te enganar. Então, são duas coisinhas aí que podem proteger você dos tarados fiscais. Tarados!